Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui pastor Claudemir Caldeirão, tudo bem? Estou aqui para fazer uma indagação aos senhores. Aonde estão aqueles profetas que por todo o ano de 2016 profetizaram o terror, o medo, espalharam sobre toda a nação brasileira o medo sobre esta terra? Aonde estão esses profetas que profetizaram sobre o cometa que cairia na cidade do Rio de Janeiro? Aonde estão os profetas que profetizaram que aconteceria tsunami na cidade do Rio de Janeiro? E segundo uma profecia lá, morreria 45 milhões de pessoas. Aonde estão os profetas que profetizaram sobre a queda do shopping lá no Nordeste chamado Rio Mar? Aonde estão esses profetas? Eu quero dizer aos senhores que o nosso Deus não é Deus de terror. O nosso Deus não é Deus de medo. Se você, em todo o ano de 2016, por algum motivo, ficou com medo dessas falsas profecias, que isso não se repita agora no ano de 2017. Esses divulgadores do terror e do medo, eles fazem parte daqueles religiosos cujos corações estão carregados de rancor, de mágoa, de arrogância. É o coração religioso que sente prazer em matar. Ei, queridos, os discípulos também eram assim. Quando estavam se convertendo, caminhando ao lado de Jesus, uma certa vez Jesus deseja ir para a cidade de Jerusalém, e ele tem que passar em Samaria. E ele pede que os discípulos peçam hospedagem na cidade de Samaria, e os samaritanos não querem hospedar Jesus. Sabe o que os discípulos falaram para Jesus? Senhor, vamos orar para que Deus derrame fogo sobre esta cidade. Sabe o que Jesus pergunta para eles? Ei, de que espírito vós sois? Que espírito que vocês têm? É essa pergunta que eu faço a vocês, terroristas do Evangelho. Que espírito que vocês têm? O espírito do terror, o espírito do medo, no afã de trazer pessoas para a igreja com medo, com terror, ou quem sabe até com o desejo do seu coração, que isto realmente se cumpra para justificar a santidade hipócrita, mentirosa que vocês têm. Deus não é Deus de terror. Aliás, a terra caminha para um tempo de paz e segurança. Não sei se vocês sabem, talvez não saibam porque não lê Bíblia. Lá no livro de primeira carta de Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 1 a 3, a Bíblia diz assim: e quando disserem a paz e segurança, repentina destruição virá. O caminho desta terra é para um caminho de paz e segurança. Não é para queda de cometa, não é para tsunami, não é para queda de shopping matando o justo com o injusto. Não, senhores. Tudo isso acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mas enquanto a igreja, mesmo com todas essas fraquezas que vocês relatam, que a igreja está relapsa, que a igreja está dispersa, que a igreja está na carnalidade, e para tanto Deus matará centenas e milhares de pessoas. Mesmo com todas essas limitações e fraqueza, a igreja ainda sustenta o planeta Terra no joelho. Porque se você ler um pouquinho de Bíblia, você vai saber que Ló, junto com a sua família, não era exemplo de santidade, não. Não era exemplo de religiosos, não. De pessoas que poderiam serem representantes do Deus que eles serviam. Não, senhores. Mas mesmo assim, já naquela época, a misericórdia de Deus estava sobre a terra. Porque quando Deus decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, como um desses profetas mesmo aí citou lá no livro de Gênesis, capítulo de número 18, sobre quando Deus decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele vai falar com Abraão, e Abraão intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra, fazendo uma pergunta para Deus, que eu gostaria que você, que tem essas revelações, perguntasse também para Deus. Abraão pergunta a Deus: Senhor,
tu destruirias ou exterminarias o justo com o injusto? Aí Deus fica perplexo diante de Abraão, e Abraão pergunta ao Senhor: Senhor, se lá tivesse 50 justos, o Senhor destruiria? Ele disse: não, Abraão, não destruiria, não. E se tiver 45? Não, Abraão, não destruiria, não. 30, 20, 10? Não destruiria, não, Abraão. Quando Abraão se sente satisfeito, sai da presença de Deus, sabedor de que Deus não tem prazer de matar o justo com o injusto. Então pare de ser profeta do medo. No livro, o profeta do terror, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18, a partir do versículo 19, a Bíblia fala sobre o profeta verdadeiro e o profeta mentiroso. E a Bíblia resume bem. A Bíblia diz assim: sabe qual é a profecia verdadeira? É aquela que se cumpre. Portanto, se não se cumpriu aquilo que vocês falaram, foram palavras da arrogância dos vossos corações, da religiosidade dos vossos corações. E a Bíblia diz no versículo de número 20, desses profetas não tenham medo. Então que no ano de 2017, povo de Deus, nós não demos ouvido a esses profetas do terror, a esses profetas do medo, porque o nosso Deus é Deus de paz. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, estamos segurando esta terra no joelho, mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com toda a fraqueza da igreja, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então pare de ser profeta do terror.